Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, capítulo 32 de Jeremias. Jeremias compra um campo em Anatote, diz a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse. E ainda que pelejasseis contra os caldeus, não sereis bem-sucedidos. Verso 6, a gente vai ter Jeremias respondendo, né? No verso 6, Deus vai falar para Jeremias o que se ia acontecer. Que ele seria procurado pelo filho de seu tio Salum para a compra de um terreno. Vamos ao texto, tá? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de seu tio Salum, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Versículo 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra de Deus. Queridos, entenderam? No verso 6 e 7, Deus fala com Jeremias, avisa ele o que ia acontecer. No versículo 8, Deus cumpre o que ele havia falado, né? Chegou então para Jeremias, o filho do seu tio, né? Salum, o chamado Hananel, que era uma pessoa que tinha fome por dinheiro, né? A gente percebe que ele tem fome por dinheiro, por quê? Porque ele força Jeremias, né? Um preso, estava prisioneiro, a cumprir o dever de resgatar um bem, que era um costume daquela nação, né? No verso 9, tá? O terreno, ele estava de posse, queridos, da Babilônia, tá? Jeremias, quando ele decide aceitar, ele prova sua fé nas promessas de restauração de Judá, e comprando aquele terreno que estava de posse da Babilônia. Então Jeremias, ele estava certo de que aquelas terras voltariam, né, para Deus, e Deus cumpriria a promessa. Num primeiro momento, ele fica cheio de dúvidas, tá? Então vamos ao texto. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 16 siclos de prata, assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o direito numa balança, tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta, dei-lhe a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Hananel, filha de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
toma esta escritura da compra, tendo tanto a selada como a aberta, mete-a num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Então, para a gente entender, né, o que está acontecendo aqui, Deus vem e fala para ele o que ia acontecer, que ele seria procurado, né, a pessoa, né, Deus dá todos os detalhes para Jeremias. E Jeremias apenas obedece. Ele obedece e ele obedece de forma categórica. Ele faz tudo o que mandava a lei com relação àquela escritura da terra. Tá? E agora, a partir do verso 16, depois dele ter obedecido rigorosamente à voz de Deus, a partir do verso 16 a gente vai ver que ele vai até Deus e procura entender por que Deus mandou ele fazer isso. Veja bem, olha a oração de Jeremias. A partir do verso 16 até o verso 25, Jeremias entra no pedido a Deus de esclarecimento do que estava acontecendo. Diz o texto, verso 16. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros homens, e te fizestes um nome qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui, as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos do caldeus. Entenderam, queridos? Deus manda ele fazer, ele não entende, e aí agora então nós vemos aqui o relato da oração dele, né? Conversando com Deus, dialogando com Deus. Por que mandaste eu fazer isso? Mas, mesmo sem entender, Jeremias provou a sua fé para com o Senhor por meio da sua obediência. A partir do verso 26, nós vamos ter então a resposta de Deus para Jeremias. Olha o que Deus responde. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade
E queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizeram tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que neles habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Queridos, está diante de nós a palavra do Senhor, né? Os documentos, eles eram guardados em jarros de barro para proteger, né, da umidade. E aí nós vemos aqui também Jeremias falando que a cidade estava entrincheirada, né? Era o cerco do exército inimigo, né? O povo estava em total sofrimento, ninguém podia entrar, nem podia sair, né? O capítulo 32, né? Ele é uma lição de fé e de obediência. Foi uma prova para Jeremias, diante da situação desesperadora do cerco da cidade. Ele creu na restauração e tornou, né? Eu vejo aqui que ele tornou a fé dele visível quando ele escolheu obedecer o Senhor, né? Deus mandou, ele obedeceu e depois ele foi procurar entender o que Deus tinha falado para ele, né? O resultado dessa obediência para Jeremias
deu para ele o poder dele distinguir os tempos do presente, os tempos do futuro, para ser, né, um verdadeiro profeta de Deus, né? Deus mandou, ele obedeceu e depois ele foi procurar entender quando ele ora, né? E aí nós também temos aqui o relato na fala de Deus para com Jeremias, todo o motivo de tanto sofrimento, né? Qual era o motivo? O motivo foi que Israel e Judá tinham se corrompido, tinham se prostrado diante do deus Moloque, que era o deus nacional dos amonitas. Era um deus que exigia sacrifícios humanos, né? E isso tinha sido expressamente proibido por Deus, né? Não era para adorar nenhum deus das terras vizinhas, né? E o povo adorou. E olha aí, pasme, tá? Quem permitiu essa adoração foi Salomão, o grande sábio. Ele chegou perto dele um sacerdote pagão, que era sacerdote desse deus Moloque, o influenciou e ele permitiu a adoração desse Deus. E foi por causa desse pecado de Salomão que as 12 tribos foram divididas, e foi por causa desse pecado também de sacrifício humano que em 722 as 10 tribos, né, de Israel foram extintas totalmente, né? Então, Salomão, de tão sábio que ele era, ele se perdeu em sua sabedoria e acabou levando o povo, as 10 tribos de Israel, à extinção. Aí o texto vai falar, queridos, aí, no verso 24, ele vai dizer para nós, né, do 36 ao 34, vai falar que nós seremos o seu povo e ele vai nos dar um só coração e um só caminho. Sabe quando isso acontece? Isso acontece em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós temos a unidade, tá? A unidade, ela é sempre representada em Jesus Cristo, tá? Nessa nova aliança eterna, sempre Deus procura fazer o bem para nós, né? Uma outra coisa também que indica aqui no texto, no versículo 38, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, é que o que Deus deseja é uma teocracia. Uma teocracia significa que a nossa vida particular, o nosso governo civil, precisa refletir a plenitude da vontade de Deus revelada sempre, né? E aí, como é que isso se processa? Isso vai se processar, queridos, na união dos irmãos na fé, na unidade, tá? Na unidade que é vinculada pelo temor a Deus, seguindo uma mesma vocação e produzindo uma verdadeira igreja que é unificada por meio da vontade plena do Senhor, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, né, com esta palavra. Pai, obrigada por esta palavra. Obrigada pelo ensino desta palavra, Pai, que nos ensina, nos instrui que quando o Senhor fala, nós devemos obedecer, mesmo que a gente não entenda, como foi o caso de Jeremias. O Senhor o mandou comprar aquele terreno, ele não entendeu, mas ele obedeceu. E depois ele foi a ti para perguntar o porquê. Pai, nos ajuda a aprender esta lição tão preciosa para as nossas vidas, Pai. Que quando o Senhor manda, sempre precisamos obedecer, mesmo que nós não entendamos. Deus nos ajuda, Pai, a praticar esta fé, essa obediência. Nos ajuda a alinhar, Pai, a nossa vida à Tua vontade, Pai. Nos abençoa, Pai, com esta sabedoria que vem do alto, com esse desejo no nosso coração de caminhar um só caminho em Cristo Jesus, de trazer, Pai, as Tuas leis morais para o nosso coração. Pai querido, nos abençoa no dia de hoje para que possamos entender isso com clareza do Senhor, Pai. Que mais vale obedecer do que sacrificar. Paizinho querido, Deus de poder e de graça,
Eu te peço também por essa pessoa que me acompanha, Senhor, que o Senhor cuide dela no dia de hoje, que o Senhor cuide da sua família, da sua parentela, que o Senhor dê a ela também, Pai, esse entendimento de que é mais precioso obedecer do que sacrificar, Pai. Ensina-nos, ó Deus, nos revela a tua vontade no dia de hoje. Sê conosco nesse dia. Pai, nós oramos assim, agradecidos no nome santo de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.